Salve, salve, meus amigos motociclistas. Hoje eu estou tirando um tempinho para responder a três perguntas que eu recebo muito, né, sobre viagens internacionais. Esse trabalho que a gente já faz há mais de 15 anos. E essas perguntas elas vão ser bem interessantes porque eu acho que eu consigo atingir uma gama grande, né, de motociclistas que têm interesse em fazer viagens internacionais. Eu acho que é o grande sonho, né, de muitos motociclistas é conseguir fazer uma viagem para fora do Brasil com toda a segurança, com um planejamento muito bem feito. E para fazer esses planejamentos, né, a gente acaba caindo aí nessas três perguntas muito interessantes. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu recebo, eu até anotei aqui, e eu recebi de uma pessoa que fala o seguinte: eu nunca fiz uma viagem internacional. O Ushuaia é uma boa opção? Bom, todos sabem que uma viagem internacional ela demanda uma organização, um planejamento, né, muito bem feito, principalmente saindo para outro país, né? É outra cultura, outra moeda, outra língua. Isso tem que ser muito bem planejado. Mas falando em termos de experiência, falando em uma questão de segurança, se você nunca fez uma viagem internacional, eu acho que não é a melhor opção. Vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma colocação de três lugares com níveis diferentes para que você possa analisar, né, e ver qual que é a melhor opção de início para você aí nesses rolês internacionais. Então eu vou falar aqui do nível leve a médio, tá? Atacama. O deserto de Atacama é um lugar muito legal, muito fácil, né, de transitar. Você não vai encontrar muitos problemas saindo do Brasil, Argentina e Chile, mesmo porque é uma rota muito utilizada por motociclistas, né? O São Pedro do Atacama é um lugar maravilhoso, com pontos turísticos muito legais, que você pode ir de moto, né? Em alguns, não em todos, mas em alguns, você pode visitar a Mão do Deserto, que está lá bem próximo do Pacífico, fica numa cidade chamada Antofagasta, que é também uma cidade portuária muito legal de se conhecer, e voltar aí depois, passando pelo Chaco Argentino. Então vai te dar uma experiência muito legal, tá? Para a primeira experiência. Você vai ver que vai pegar alguns trechos com um pouco mais de vento, você tem a opção de todo o asfalto, se você quer pegar um pouco de ripple ou de estrada de chão, você também tem essa opção. Então, assim, é uma variável legal que você pode escolher para ir e que vai te dar um pouco mais de experiência. Bom, a nível médio, eu poderia destacar aqui uma viagem Salar de Uyuni, Lago Titicaca e Machu Picchu. Pô, lugares também maravilhosos, tá? Que demandam um pouco mais de experiência, porque você vai, dentro da Bolívia e dentro do Peru, passar por algumas situações, né? Até mesmo sociais, você vai ver muita coisa ali. Às vezes tem manifestação, às vezes você não consegue, ter uma dificuldade em encontrar combustível, às vezes os passeios eles são mais restritos, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, às vezes a estrada também não é tão boa, mas isso eleva a sua experiência tanto na pilotagem quanto culturalmente e te prepara para fazer um nível mais hard, né? Um nível mais pesado, que eu diria que seria o Ushuaia. Por que o Ushuaia? O Ushuaia, eu não considero ele um passeio, eu considero ele um desafio, porque você vai pegar ventos fortes, você pode pegar uma pista um pouco mais molhada, com chuva ou neve, determinados locais lá, você vai pegar um pouco mais de ripple, né, que é a estrada de chão. Tem os 73 malditos, que há uma opção de você não passar por eles, mas eu não acho que eles são malditos, eu acho que é uma experiência muito interessante se você não tiver no período de muita chuva, né? Vai pegar algumas estradas com obras,
Então você tem que ficar um pouco mais atento, não é? Os ventos às vezes são fortes, mas é um lugar maravilhoso de se conhecer. Particularmente El Calafate e Torres del Paine são lugares que valem a pena você conhecer. Eu não falo tanto Ushuaia, é legal o portal, alguns passeios legais, mas El Calafate e Torres del Paine são lugares excepcionais. Então, você teve aí, né, um briefing do passeio mais tranquilo, do passeio médio e do passeio que demanda um pouco mais de experiência para se fazer. Bom, a segunda pergunta: quando devo fazer uma viagem internacional? O mais cedo possível. Eu falo isso por quê? Duas observações que nós temos que fazer. A primeira é na questão de saúde. Quando você é um pouco mais novo, você tem mais disposição, você não tem aquela dor na perna, dor na coluna, né? Então você pode usar isso a seu favor. Então você pode facilitar muito a sua viagem tendo uma saúde boa. Geralmente a gente tem essa saúde boa quando a gente tem pouca idade, né? Que é a segunda observação. A idade. É melhor você fazer internacional primeiro e depois você andar no Brasil. Muita gente fala assim, Franco, eu vou primeiro conhecer o Brasil e depois eu vou conhecer outros países. Aí é que tá. Quando você tem 70, 75 anos, você não tem a mesma disposição de enfrentar, por exemplo, um chaco argentino, né? Que tem um calor muito grande em determinados meses do ano, né? Então, você não tem tanta disposição. Se a moto, por exemplo, numa parada, ela deitar, você tem que levantar uma motocicleta. Às vezes você tem que ficar em alguma situação complicada do pneu furado e você não tem mais idade para isso. Então, faça as suas viagens internacionais o mais cedo possível, o quanto antes possível. Né? Isso é uma coisa que tem que ser observada, não que a gente não leve, né, clientes. Aliás, a maioria dos meus clientes tem mais de 50, 60 anos, né, até 70 anos, viajam muito bem, mas a gente tem toda uma estrutura, caso algo aconteça, né, para poder dar esse suporte aí. Então, viaje o quanto antes possível para viagens internacionais e deixe para você fazer o Brasil quando você tiver um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência. No Brasil é a mesma moeda, a mesma língua, é muito mais fácil você ter um suporte aí, até mesmo de familiar. Ok? Terceira pergunta: qual o lugar que você voltaria 1000 vezes? Nosso Deus. Bom, a gente conhece bastante lugar, bastantes países, né? 8 países, na verdade, a gente já trabalha com esses 8 países. Difícil responder, mas vamos lá. Deserto de Atacama é sempre uma novidade. Toda vez que a gente vai lá, a gente tem uma sensação diferente. Tem uma lagoa lá, uma laguna Miscante, que vale a pena, fica aos pés de um vulcão maravilhoso. Ali a gente sente a presença de Deus assim muito nítida, né? Torres del Paine e El Calafate também são lugares maravilhosos. Eu voltaria. Vamos falar América do Norte, Rota 66. A Rota 66 ela é muito grande, mas ela tem um trecho muito legal de se fazer, que é o trecho que a gente trabalha, que é de Los Angeles até Las Vegas. E ali você vai passar por cenários de filmes, lugares icônicos, além de estar rodando na melhor parte da Rota 66. Europa, eu posso falar de Óbidos, que é uma cidade medieval em Portugal, e Sintra também em Portugal. Muito legal de se fazer, você vai se sentir aí, né, em lugares especiais, tem um licor maravilhoso, uma cultura ímpar. Então eu acho que vale a pena, não é? Lugar que eu voltaria. Talvez Fátima também. Fátima é um lugar que vale a pena, ainda mais, é um turismo religioso, vale a pena conhecer, não é? Mas tem vários lugares que eu voltaria, tem lugares que eu não gostaria de voltar, mas se for uma questão de trabalho a gente volta, mas tem muitos lugares legais para ir. Bom, eu acho que eu respondi essas 3 perguntas aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre as nossas viagens, sobre os nossos grupos de viagem, chama aí nas nossas redes sociais, eu vou ter o maior prazer em atender e bater um papo com vocês. Ok? Não deixa de seguir e se inscrever no nosso canal para mais informações
mais bate-papos assim.